E aí galera, como é que vocês estão? Bem-vindos ao Chala da Leitura. Eu finalmente criei vergonha na cara e terminei de ler Uzumaki de Junji Ito. E pra falar a verdade, eu me senti super desconfortável e bastante aterrorizado em diversos momentos. E você vai entender um pouco mais dessa visão minha nesse vídeo, porque a resenha de hoje é justamente sobre ele. Uzumaki de Junji Ito, a obra completa. Então, sem mais delongas, vamos lá! Eu acho que eu já falei sobre Junji Ito pelo menos umas 2 vezes aqui no canal. Junji Ito é um dos mangakas mais incríveis que existe no tema do terror hoje em dia, né? No tema do horror japonês. Ele aborda muito essa questão do inacreditável, né? E ele acaba pegando uns temas que, na minha opinião, às vezes as pessoas elas nem entendem que talvez possa dar algum medo. Porque, sinceramente, eu peguei esse mangá aqui naquela perspectiva de que, mano, não vai me deixar desconfortável? Mano, quem vai ter medo de espira? Pra quem não sabe, Uzumaki em japonês quer dizer espira, né? E eu falei, mano, quem vai ter medo de espira? Não faz sentido. Então eu já tava com essa perspectiva na cabeça. Mas a partir do momento que ele vai construindo uma tensão a partir das obras que ele faz, dá medo. Dá uma gastura, você fica desconfortável. Mas enfim, se tratando de Uzumaki, a história de Uzumaki se passa em uma cidade chamada Kuzoro. Kuzoro é uma cidade onde Shuichi e Kirie, que são os personagens principais desse mangá aqui, são namorados, né? E eles começam a presenciar algumas coisas meio estranhas relacionadas a uma espira. Não uma espira em particular, mas o desenho de uma espira. Eles começam a perceber que vários fenômenos sobrenaturais, sejam eles na própria cidade ou com os moradores dessa cidade, tem muito a ver com espiras. Um exemplo disso é o pai do Shuichi, que do nada começa a ficar obcecado por espiras e ele começa a colecionar literalmente tudo que tenha um desenho de uma espira. E não só isso, mas ele sempre ficou com essa perspectiva de que, eu quero transformar o meu corpo em uma espira. E ele começa a se contorcer totalmente, virar os olhos, e os desenhos que realmente são apresentados a partir dessa temática, cara, dá muita tensão, sabe? Sabe aquele sentimento que você vê alguma coisa desconfortável e seu corpo começa a coçar de gastura? Foi literalmente isso que eu senti lendo Uzumaki, tá? Os contos são elaborados a partir dessa temática que eu disse, então é sempre voltado para algum fenômeno que tem a ver com uma espira, né? Como eu havia dito, o pai do Shuichi é um exemplo deles. Você tem, por exemplo, o pai da Kirie, ele é um escultor, mas depois ele começa a ficar obcecado com as espiras também. Todas as obras dele começam a ter formato de espira, ele começa a ficar louco. Acaba que a cidade está sendo amaldiçoada por essa maldição da espira. E aí, aparentemente, as únicas duas pessoas normais com o tempo é a Kirie e o Shuichi. Só que os dois começam a ficar super obcecados com isso também. Não com a espira em si, mas uma forma de sumir da cidade. Ao longo do tempo vai acontecendo muito mais coisas que vai dificultando a saída deles dessa cidade. É pessoa virando caracol, por conta da carapaça ser uma espiral, né? É bebês vampiros nascendo com a placenta em formato de espira, e aí as pessoas comem essa placenta porque parece um fungo delicioso e a espira acaba tomando conta dessas pessoas. É só bizarrice, mas é uma bizarrice que, na minha opinião, dá bastante gastura vendo, porque além do Junji Ito ser um ótimo roteirista para esse tipo de mangá, ele é um ótimo desenhista também. Então, por exemplo, isso aqui é um grande exemplo de uma imagem que eu sinto e senti gastura na época, né? Eu não sei se vai dar pra pegar, mas essa imagem aqui de baixo cara, quando você percebe os detalhes dela, até dá uma gasturinha aqui. E não apenas nessa imagem, mas tem diversas, eu não vou mostrar todas aqui, porque tem várias outras que tem aquela coisa de tripofobia, e eu não sei se alguém que tá assistindo vai ter esse tipo de tripofobia aqui. E para evitar algum problema psicológico ou de saúde da pessoa que tá assistindo esse vídeo, eu não vou mostrar mais imagens relacionadas a Uzumaki, tá? Eu gostei bastante dessa perspectiva do Junji Ito também, dá sempre uma esperança pra pessoa que tá lendo, pra falar, não, vai ficar tudo bem no final. E no final, o cara ele vai montando desgraça depois de desgraça, pra no final resultar numa desgraça imensa. A forma com que ele faz isso, ele vai dando esperança, chega no final, desaba. Aí você fala, pô, mas
a Kirie e o Shuichi são os protagonistas, então eles vão se safar dessa, né? E aí vai, esperança, desaba de novo. E aí quando você vê todo o conto no final, você percebe que ele começa super bem e no final você fala, mano, não tem salvação pra esses caras. Então você chega ali no meio do mangá, você fica, velho, vai todo mundo morrer. Então você já fica com essa perspectiva de que talvez o herói, né, o Shuichi e a Kirie, eles vão arranjar alguma coisa pra salvar a cidade no final, mas ao mesmo tempo você fica com aquela perspectiva de que, tipo, vai dar tudo errado. E o Junji Ito, ele não tem essa perspectiva de Marvel, por exemplo. Por exemplo, em Vingadores Ultimato, quando só tá o Capitão América lá e do nada surge todo mundo pra ajudar. O Junji Ito olhou pra história e falou assim, vocês estão quase saindo da cidade, né? Acho que vai dar uma esperança pro leitor. Vamos estragar tudo de novo. E é literalmente isso que ele faz. O final não é nada bom pros nossos protagonistas. Eu gostei dessa maneira, desse método que ele usou pra falar que às vezes o bem nem sempre vence. Junji Ito é um cara fantástico, gostei bastante da obra de Uzumaki. Tô esperando a Devir, né, que é a editora do Uzumaki, do Junji Ito aqui no Brasil, lançar o Gyo, né, que é outro mangá publicado pelo Junji Ito. E enfim, galera, se vale a pena ler, vale demais. Até pras pessoas que não gostam de mangá, eu acho que Junji Ito é uma porta de entrada muito incrível para terror, tá? Eu nunca senti gastura ou me senti arrepiado da forma que eu havia dito aqui pra vocês, da forma que eu fiquei lendo e assistindo qualquer outro anime de terror. Porque anime de terror, na minha opinião, não tem um gatilho muito forte pra fazer com que você sinta medo, ou não constrói uma tensão específica. Mas essa é a minha opinião, tá, gente? Só avisando isso. Contos que eu mais gostei. Número 5, eu vou escolher Caracol, que é um conto que as pessoas acabam virando caracóis e aí surge uma nova raça de molusco, né, que os caras apelidaram de Homo Moluscos. Número 4, A Casa Onde Vive o Ogro. Esse conto é excelente, a tensão construída nele é fantástica. Não vou entrar em detalhes para não dar tanto spoiler, mas basicamente eles se mudam para uma casa nova, né? A Kirie e a família dela. Começa a acontecer umas coisas muito estranhas da casa ao lado, tem sempre alguém vigiando e tal, enfim, muito fantástica. Número 3, Cordão Umbilical, que é a história que eu havia dito para vocês sobre os bebês vampiros que têm a placenta em formato de espira e as pessoas comem essa placenta e ficam viciadas nela, né, e tal. Então, fantástico esse conto. Eu fiquei realmente, tipo, super querendo me coçar na hora de tanta gastura. Número 2, Helix Mania, que é a história que eu havia dito pra vocês sobre o pai do Shuichi e a obsessão dele com espiras, é onde começou toda essa maldição das espiras. Esse conto é fundamental para entender a origem e entender como é que a cidade foi de perfeita para caos depois de caos e caos. E número 1, a penúltima história de Junji Ito, chamada Caos também. Essa história é fundamental para entender como os laços da Kirie e do Shuichi se aproximam mais. Basicamente é a última chance dos dois tentarem sair da cidade. O povo já tá tudo louco, quem sobreviveu no caso. É fantástica essa história de encerramento, então. É um mangá excelente, vale muito a pena você ler. Nota para qualquer obra de Junji Ito que eu já li até hoje, 5 de 5, não tem como dar uma nota menor do que essa, porque é fantástica. Eu só não dou uma nota maior do que essa, porque não tem como, a nota máxima é 5. Caso você fique interessado em comprar o Uzumaki, o link de compra do mangá tá na descrição do vídeo, tá? Comprando pelo link, você ajuda esse canal a crescer. Então é isso, galera, chegamos ao final do vídeo, chegamos ao final de mais uma resenha. Comenta aí se você já leu Uzumaki ou alguma obra de Junji Ito, o que você achou, se você ficou incomodado como eu, porque eu sempre gosto de escutar a opinião de vocês em relação a isso, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito, dar aquele gostei e compartilhar com algum amigo, porque assim você ajuda o canal imensamente a crescer. Divulgação, querendo ou não, é um dos pontos chaves que ajudam a gente, beleza? Então é isso, galera, muito obrigado por assistirem, eu vou ficando por aqui, sempre à sua disposição, o Chalé da Leitura. Fui!